Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Sua Saúde em Dia. Aqui quem fala é Ana Beatriz, eu sou cirurgiã dentista e hoje eu mais outras colegas iremos abordar sobre o tema HPV. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, comentar, deixar o seu joinha e ativar a notificação, tá bom? Para que você sempre esteja a par sobre a sua saúde. Lembrando que nossa equipe é composta por uma equipe multidisciplinar, temos fisioterapeutas, cirurgiãos dentistas, temos nutricionistas, médicos, sempre aqui soltando mais um vídeo para orientar vocês sobre a sua saúde. Então, dando uma rápida introdução do que é o HPV, é o vírus papilomavírus humano. Lembrando que hoje tem mais de 100 tipos espalhados, alguns nem foram estudados com profundidade, né? E tem alguns tipos mais predominantes, que é os que mais causam câncer de colo de útero, que é o 6, o 11, o 18 e o 16, tá bom? E está presente aí nas vacinas hoje disponíveis de forma particular para os adultos e de forma gratuita para as crianças, tá bom? São os principais sinais e sintomas dessa doença. Lembrando que suas manifestações, elas não ocorrem logo após a exposição ao vírus. Ou seja, se você se expor ao vírus hoje, dependendo de como estiver o seu sistema imune, pode demorar meses, anos, para você saber que adquiriu HPV. E como ela pode se apresentar? Nas mulheres, ela pode se apresentar na região do ânus, tá? Em forma de verrugas, não só no ânus, mas como nos grandes lábios, na vulva e dependendo da quantidade de carga viral, chegar até o colo do útero, que é a nossa principal preocupação, pois este é um dos principais motivos do câncer do colo do útero, tá bom? E aí nos homens? Os homens podem apresentar aí no corpo peniano. Lembrando que nos homens as lesões podem ser um pouco menores, dificultando o diagnóstico, por isso é melhor realizar o exame específico, tá bom? E também, se a contaminação ocorrer na forma oral, né, no sexo oral, os sinais elas podem apresentar na mucosa oral, tanto externamente quanto internamente. E oi galera, eu sou a doutora Gabriela, sejam bem-vindos ao nosso canal, no caso meu e das minhas amigas doutoras. No vídeo de hoje iremos falar sobre o HPV. Eu acredito que muitos já ouviram falar sobre, mas não tem muitas informações a respeito. E o intuito desse canal é justamente levar conhecimento para você sobre diversos assuntos da área da saúde. Bom, vamos lá. O HPV é uma doença infecciosa de transmissão frequentemente sexual, cujo agente etiológico é o papilomavírus humano, um vírus DNA não cultivável da família Papovavírus com mais de 70 sorotipos. Esses agentes ganharam grande importância epidemiológica e clínica por estarem relacionados ao desenvolvimento de câncer. Os grupos de sorotipos considerados de elevado risco ontogênico são o 16, 18, 31, 33, 45, 58 e dentre outros. Bom, e é isso, galera. Finalizei a minha parte. Agora a minha amiga Alice vai dar continuidade no assunto sobre o HPV. E eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, dar aquele joinha para nos ajudar no nosso trabalho de estar sempre passando informações para você, ok? Oi, gente. Dando continuidade na explicação sobre o HPV, eu vou estar dando uma explicadinha sobre a estrutura viral dele. As partículas do papilomavírus apresentam um diâmetro de 52 a 55 nanomilímetros. As partículas virais consistem numa única molécula de DNA circular de dupla hélice. Ela é contida numa proteína esférica que se chama capsídeo. O capsídeo, ele é como se fosse a primeira proteção que envolve o DNA de dupla hélice que fica no núcleo da partícula. E ele é composto de 72 capsômeros. Então, eu coloquei aqui uma imagem do vírus mais detalhada. Ele está aberto e tem o nomezinho em cada parte dele. Aí dá para ter uma noção e entender um pouquinho melhor.
Oi pessoal, como vocês já sabem, o assunto de hoje é HPV e hoje eu vim explicar para vocês todas as fases de replicação do vírus. Então vamos lá! O HPV, ele é um vírus que infecta as células epiteliais. As células epiteliais basais, que são essas daqui. Essas células são células troncas adultas, que repõem as outras camadas. Então, é sempre assim. Se você se arranhou aqui em cima, essa célula se diferencia, sobe por esse caminho até repor aqui. Então, elas vão se replicando aqui. E o HPV, por algum tipo de abrasão ou ferida, isto ocorre bastante no ato sexual, ele tem acesso a camadas profundas da derme e infecta essa célula, tanto que ele está aqui dentro dessa célula tronco epitelial basal. E existem vários lugares também que pode ser infectado, como no folículo capilar, nas glândulas sebáceas, e tem vários outros lugares que é chamado de nicho dessas células tronco. Em seguida, o que o vírus faz? A ideia desse vírus é se replicar e produzir descendentes. Então, acessando a célula epitelial basal, o HPV que está em fórmula de círculo, esses círculos aqui é o DNA dele, ele começa a se multiplicar. E ao longo dessa diferenciação do queratinócito, ele vai expressando as proteínas necessárias para produzir uma partícula viral, quando é que ele pode infectar outras pessoas. Então, é exatamente aqui que ocorre a abrasão e a lesão, e a célula é rompida, e o vírus ele tem acesso e contamina uma outra pessoa. Então, é isso que ele vai fazer naturalmente. Agora, é possível que o HPV, ao longo desse caminho, ele mude de estratégia e ele integre seu DNA, só que o DNA dele está franqueado por coisinhas verdes, que são DNA humano, e ele está aqui dentro. Quando ele faz isso, ele assume o controle da replicação dessa célula, então essa célula ela começa a se replicar desenfreadamente e ela começa a se invadir. Então, você vê que aqui que passou da matriz extracelular, que são esses traços aqui, e começou a invadir camadas mais profundas da derme. Então, é isso que não se deseja, que é o câncer, que ele é invasivo e uma lesão displástica, como essa, né? Então, ele pode levar, por exemplo, a uma metástase, dependendo das circunstâncias. Nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre prevenção. Um dos métodos preventivos mais eficazes do HPV é a vacinação, que é uma das formas mais seguras e mais eficazes que existem contra esse tipo de vírus. Essa vacina ela é distribuída gratuitamente pelo SUS e ela é mais indicada para meninas de 9 a 14 anos, meninos de 10 a 14 anos, pessoas com HIV, pessoas transplantadas na faixa etária de 9 a 26 anos. E para ressaltar, ela não é um tipo de tratamento, então ela não é eficaz contra infecções ou lesões por HPV já existentes. A segunda forma de prevenção é o exame preventivo contra o HPV, que é o Papa Nicolau. É um exame ginecológico preventivo mais comum para identificar lesões precursoras de câncer do colo do útero. Esse exame ele ajuda a detectar células anormais no revestimento do colo do útero que podem ser tratadas antes de se tornarem câncer. Então, o exame ele não é capaz de diagnosticar a presença do vírus, no entanto, é considerado o melhor método para detectar câncer do colo do útero e suas lesões precursoras, né? E quando essas alterações que antecedem o câncer são identificadas e tratadas, é possível prevenir 100% dos casos, por isso é muito importante que nós mulheres façamos os exames de Papa Nicolau regularmente. Tudo bem? Por último e não menos importante, o preservativo, né? O uso do preservativo, tanto masculino quanto feminino, em relações sexuais, é outra importante forma de prevenção do HPV. Contudo, seu uso, apesar de prevenir a maioria das ISTs, não impede totalmente a infecção pelo HPV, tá? Pois frequentemente as lesões estão presentes em áreas não protegidas pela camisinha, como a vulva, região pubiana, perineal ou bolsa escrotal. A camisinha feminina, que cobre também a vulva, evita mais eficazmente o contágio se utilizado desde o início da relação.
Falar um pouquinho sobre o tratamento do HPV. Não há um tratamento específico para esse tipo de vírus. O tratamento ele basicamente consiste na destruição das lesões que são causadas por verrugas anogenitais, que aparecem na região genital e na região do ânus. Independente de realizar o tratamento, as lesões podem desaparecer, permanecer inalteradas e aumentar de volume ou tamanho. O tratamento dessas verrugas genitais devem ser individualizados, dependendo da extensão, quantidade e localização das lesões. Podem ser tratados com laser, eletrocauterização, ácido tricloroacético, que é o ATA, e medicamentos que ajudam a melhora do sistema imune. Para pessoas com imunodeficiência, as orientações são as mesmas, como pessoas que vivem com HIV e transplantadas. Porém, nesse caso, o paciente ele requer acompanhamento mais atento, já que pessoas com imunodeficiência tendem a apresentar pior resposta imunológica para combate ao vírus.